meus irmãos, para a meditação de hoje, nós leremos a primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 24. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 24. Vamos lá, todos acompanhando. As suas Bíblias, por favor, acompanhem, confiram direitinho o texto. Vamos à meditação. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 24. Ok? Então vamos à leitura. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome de Jesus, Filho de Jesus, em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus abençoe, que nós possamos aprender nesta noite, possamos aprender muito. Certamente, meus irmãos, todos vocês, porque os que ficaram aqui já têm uma boa idade, todos vocês já assistiram algum filme onde alguém está perdido no deserto. Com certeza vocês já assistiram algum filme que a pessoa está perdida lá no meio do deserto. E o calor, e a vontade de tomar uma água, e sempre no deserto mostra uma ideia que acontece no deserto. O que acontece quando a pessoa está lá caminhando e ela olha lá ao longe? O que ela enxerga? Uma miragem. Uma miragem. Quase todas as ideias, quando os filmes são mostrados, que a pessoa está perdida no deserto, ela começa a delirar e ela começa a olhar e observar, e não, às vezes não é só no delírio, às vezes é uma miragem mesmo, como quando a gente está andando no asfalto e a gente olha lá, parece que tem uma água lá na frente, mas não tem. Mas a pessoa começa a olhar e ver uma miragem. Ela enxerga um oásis. Ela enxerga um oásis. E lá estão as palmeiras, ela enxerga as palmeiras, ela enxerga principalmente a água, que ela está com muita vontade de tomar água. Mas ela vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando e vai se aproximando e não encontra oásis nenhum. E ela percebe que aquilo ali não passa de uma miragem, não passa de uma ilusão, não passa. E através dessa ilustração eu gostaria de perguntar a vocês como é que nós podemos ter certeza de que a nossa vida cristã não é simplesmente uma miragem. Como é que nós podemos ter certeza que a minha vida cristã não passa de uma ilusão? Que você pensa que é uma vida cristã, mas na verdade não é uma vida cristã. Na verdade apenas você está se iludindo,
criando uma ilusão que é cristão, que vive uma vida cristã, mas não é cristão e não vive uma vida cristã. Será que é possível nós olharmos para a Bíblia e descobrirmos através das Escrituras, descobrirmos se há uma certeza para a vida cristã? Se há uma maneira de você descobrir se realmente vive uma vida cristã, se eu vivo, se nós como igreja vivemos ou não há? Há algumas pessoas que dizem que não há, que isso é um mistério. Algumas pessoas que dizem, não, isso é um mistério, só Deus lá no final vai mostrar se realmente você foi, se você não foi, se você era um crente, se você não era. Isso não é verdade. A Bíblia, principalmente através de João, nos demonstra vários exemplos de que ele escreve para as igrejas, e provavelmente ele estava escrevendo para as igrejas da Ásia, aquelas igrejas do Apocalipse principalmente. Ele estava escrevendo para aquelas igrejas da Ásia justamente para que eles fizessem uma reflexão entre o falso e o verdadeiro. Entre o falso e o verdadeiro. Entre aquilo que é ilusório e aquilo que é real. Aquilo que é verdadeiro. E é possível através da primeira carta de João, através de várias provas que ele vai dando, é possível sim nós refletirmos se nós temos uma vida cristã ou não. Se nós vivemos de fato para agradar a Deus ou não. Porque vida cristã, o que acontece? Muitas vezes nós nos iludimos. O que nós achamos que é vida cristã? É vir no culto. É vir no culto. Então chega o domingo, nós pegamos nossas Bíblias que às vezes, como eu brinco, estão lá empoeiradas na sua casa, você não leu durante a semana e você pega no domingo e vem para a igreja, passa aquela 1h30, canta alguns cânticos, lê uma parte da Bíblia, faz uma oração e volta e você diz assim, não, minha vida cristã está boa. Está boa por quê? Porque eu não falho nenhum domingo. Mas será que é só isso? Será que vida cristã, então, é nós virmos no domingo e passarmos 1 hora e pouquinho? Será que você não transformou isso em tradição? Será que você não transformou isso numa simples tradição que você vem e só vem por vir? Mas na verdade isso não influencia nada na sua vida prática, na sua vida, no seu relacionamento com o seu vizinho, no relacionamento com a sua família, no relacionamento no seu trabalho. Será que não influencia nada? Porque se não influencia nada, então você tem que questionar se o que você está fazendo não passa de uma ilusão. Não passa de uma vida vazia e na verdade é só uma ilusão que vai levar ao inferno da mesma forma. Lembra quando o Senhor diz, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome, olha que coisa curiosa, em teu nome não fizemos isso, não fizemos isso, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então há algo muito sério para nós pensarmos sobre isso. Notem, meus irmãos, que há maneira sim de nós descobrirmos. João, nesse capítulo 3, ele não dividiu, quando ele escreveu, ele não dividiu. Ele já estava escrevendo no finalzinho do século I, a carta de 1 João. Provavelmente essa carta aqui foi escrita pelos anos 80, 90 do primeiro século. 80, 90. Então ela praticamente é uma das últimas cartas do Novo Testamento a ser escrita. E ele escreve essa carta principalmente por uma razão. Porque nessa época já tinham falsos ensinadores. Já tinham falsas pessoas ensinando. Ele diz isso, se vocês olharem no capítulo 2, versículo 18, vocês percebem que ele está mencionando essa questão. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles têm saído do nosso meio, entretanto não eram os nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eram falsos ensinadores que estavam surgindo dentro da igreja. Das próprias igrejas estavam surgindo pessoas que estavam ensinando coisas completamente distorcidas, completamente erradas. E o João, já idoso, já velhinho, provavelmente com uns 80, 90 anos, mais ou menos no mesmo ano, ele é mais ou menos a mesma idade dele, ele escreve essa carta com a preocupação de que as igrejas não sofram com esses ataques desses falsos ensinadores. E ele vai mostrar através da carta que nós podemos sim fazer uma distinção entre o verdadeiro e aquilo que é ilusório, o verdadeiro e aquilo que é diabólico, o verdadeiro e aquilo que é real. E note que coisa curiosa, uma das citações dele no capítulo 3, ele demonstra uma coisa aqui no versículo 24, que é fundamental para nós descobrirmos o que é verdadeiro daquilo que é falso. Olha o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus,
e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós. E como é que ele diz? Pelo Espírito que nos deu. Esse, olha, nós conhecemos através do que ele permanece em nós, através do Espírito que nos deu. E aqui, se você olhar na sua Bíblia, como é que está escrito Espírito? Com letra maiúscula. É uma referência ao Espírito Santo. Então ele vem trabalhando, falando, e ele não fala uma vez só, ele fala algumas vezes sobre o Espírito presente em nós. Mas o que o Espírito presente em nós gera? O que o Espírito de Deus mesmo gera em nossa vida na igreja, em nossa vida prática, em nossa vida lá fora? Será que o Espírito de Deus, como eu já coloquei aqui em alguns cultos, será que o Espírito de Deus nos transforma em sapatinhos de fogo? Será que é isso? Então, num culto, o Espírito nos toma e nós saímos rodopiando e corremos e todo mundo grita na mesma hora e todo mundo fala na mesma hora, mas saindo lá fora, não tem diferença nenhuma. Será que é isso? Será que é isso? Eu estava mostrando que eu adicionei um sujeito no meu WhatsApp, eu vi o número dele na internet, um sujeito que diz que é pastor, e lá aparece os vídeos dele, ele soprando numa pessoa e a pessoa caindo, e ele falando que aquilo é do Espírito, e colocando a mão ali, disfarçando que está puxando alguma coisa dentro da pessoa, e dizendo que isso é uma cura de Deus, você não vê nada. E ele diz que está cheio do Espírito. Será que é isso que João disse que é verdadeiro? Será que soprar nos outros é o que ele diz que é verdadeiro? Ou será que a presença do Espírito Santo em nossas vidas gera uma vida diferente? E que João vai demonstrar que tipo de vida ela gera em nossas vidas. É muito sério. A primeira carta de João é espetacular. Porque ela vai nos mostrando a vida prática de se realmente o Espírito Santo habita em nossas vidas. Por que ele estava preocupado em falar do Espírito habitando e as suas relações na nossa vida? Observe o capítulo 4, nós não lemos, mas observe o capítulo 4, versículo 1. Na verdade, ele não fez divisão, então nós deveríamos continuar lendo. Se nós estivéssemos lendo a carta inteira, nós deveríamos continuar lendo. Veja que ele fala do Espírito de Deus no versículo 24, que ele, na verdade, nem versículo não tinha quando ele escreveu, e logo a seguir ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Veja que ele falou do Espírito de Deus, que ele é presente em nós, e logo depois ele vai dizer: não deem crédito, não acredite em qualquer espírito. E aí ele diz o seguinte: antes, provai o Espírito se procede de Deus. Se procede de Deus. Ele está ensinando às igrejas da Ásia, que provavelmente era uma carta escrita para várias igrejas, ele está ensinando que nós precisamos provar os espíritos. E aqui ele está fazendo referência principalmente aos falsos ensinadores. Mas o provar os espíritos e saber que espíritos, se eles procedem ou não procedem de Deus, é preciso ser feito dentro da igreja. É preciso ser feito entre nós. Se aquilo que é ensinado, se aquilo que é vivido procede de Deus, ou às vezes nós temos algum ensinamento que não procede de Deus. E muitas vezes procede até do maligno, como ele coloca. Até do diabo. E vejam que ele não está falando aqui de uma heresia que nasceu lá fora da igreja. Ele está falando de pessoas que saíram de dentro da própria igreja. Que não eram, ele diz que não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Então ele demonstra para a igreja que a igreja precisa estar atenta, porque é possível que heresias sejam pregadas dentro da própria igreja pelos próprios membros que comecem a pregar, porque se desviam da fé, são orientados pelo maligno e começam a ensinar diabolicamente, e os outros começam a aprender aquilo ali e disseminar aquilo ali. E ele então escreve para que tomem cuidado com os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora e eram falsos ensinadores. O que eles ensinavam? Aqui é uma coisa curiosa que nós vamos entender a carta de João, muita coisa da carta de João. Esse grupo que estava ensinando, esses que saíram da igreja, e aí você vai entender por que ele vai falar isso, eles estavam ensinando um certo tipo de gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo, ele ensinava que toda a matéria é má. A matéria é má. Então, a matéria o que é? É aquilo que eu posso, vamos dizer, aquilo que eu posso pegar. Se bem que não é aquilo que eu posso pegar, porque não é uma boa definição. Mas veja bem, esse papel é feito de matéria. O gnosticismo vai dizer isso aqui é mal.
essa cadeira aqui é feita de matéria. Essa matéria aqui, essa cadeira é má porque ela é feita de matéria. O meu corpo é feito do quê? É feito de matéria. Então o que meu corpo é? É mau. O corpo é mau. Mas eles ensinavam que o espírito era bom, sempre bom. Sempre bom. Então eles estavam ensinando na época, e essa é a ideia desse ensino, eles estavam ensinando assim, que esses gnosticistas dentro da igreja estavam ensinando que o corpo é mau, mas o espírito é sempre bom. A consequência disso é muito séria na vida prática. Você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida prática? Tem tudo a ver. Querem ver? Por exemplo, eles diziam que a matéria é má, mas o espírito é sempre bom. Então uma pessoa que saísse da igreja e fosse pecar, o que eles iam dizer? Não, você pecou, mas o seu pecado ficou onde? Ficou no corpo, ficou na carne. Mas o seu espírito como é que continua? Continua bom. Por isso que ele escreve na carta que se alguém vive no pecado, não procede de Deus. Porque a ideia desses falsos ensinadores era isso. Ensina que a carne é má e que o pecado fica na carne. Então você peca, mas o pecado fica na carne e o espírito continua bom. E João vai dizer, não, senhores, se alguém vive no pecado, não é de Deus. Não procede de Deus essa pessoa. Ela está enganada, porque se o Espírito Santo, veja como isso é interessante, se o Espírito Santo habita de fato, ele é chamado Espírito Santo. Como é que eu posso dizer que sou de Deus, que tenho o Espírito Santo, mas viver na prática do pecado sem nenhum problema? Se eu tenho o Espírito Santo de verdade, ele vai incomodar-me a respeito do pecado. Não é que eu não vou mais pecar, porque João também fala disso, mas ele vai me incomodar a respeito do pecado. Ele não pode me deixar viver numa mesma vida sem nenhum problema. Numa vida de pecado, numa vida na prática do pecado. Ele vai me mostrar que aquilo que eu cometi é um pecado contra Deus. Vai me mostrar que é preciso arrependimento. Vai me mostrar que eu preciso confessar o meu pecado. Vai me mostrar que eu preciso de Cristo. Então na prática isso era muito interessante como eles ensinavam. O que mais eles diziam? Eles diziam então que se a matéria é má, Jesus não poderia ter nascido em carne. Porque veja, se a matéria é má, como é que Deus Santo, perfeito, se uniu a uma matéria que é má? Então era uma consequência desse ensino. E eles estavam dizendo para a igreja, para as igrejas, pregando nas igrejas, que Jesus só veio com uma aparência de homem. Mas não como homem. Ele veio com uma aparência de homem. Por que uma aparência de homem? Porque ele não tinha carne na verdade. Ele não tinha carne. Porque se tivesse carne, quebraria o ensino deles que diria que toda a matéria é ruim. Então eles ensinavam que Jesus só veio com uma aparência. É por isso que João, quando inicia o seu evangelho, ele inicia dizendo que os olhos viram, que as mãos apalparam, que as mãos deles tocaram, para mostrar que ele não está falando de alguém que simplesmente tinha uma aparência, mas para mostrar que ele estava falando do seu Senhor, a qual ele tinha visto, as mãos tinham apalpado, mostrando que o Senhor veio em carne. Veio em carne, em matéria. Por isso que ele cita na carta, se quem for ler, ele cita aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne e tem o espírito do anticristo, por causa desse ensino. E a prática desse pessoal, desses ensinadores, era problemática, porque eles ensinavam também que você não precisava ter amor pelas pessoas, demonstrar amor. Não precisava demonstrar amor. Porque se o pecado fica só na carne, só na matéria, o espírito continua sendo sempre bom, então eu não preciso me preocupar muito em praticar a minha vida. Porque o espírito sempre continua bom, eu posso fazer o que eu quiser e eu continuo como um espírito bom. E é interessante isso. É interessante porque alguns ficam pensando algumas coisas semelhantes a isso. E na nossa vida cristã nós precisamos observar o que as Escrituras ensinam. Então o que João vai fazer? João vai escrever a sua primeira carta combatendo esse erro. Notem agora, meus irmãos, comigo na leitura do texto, vamos acompanhar alguns versículos, que ele vai demonstrar agora, combatendo esses erros, combatendo essas ideias, ele vai demonstrar as provas reais do Espírito Santo presente em nossa vida. Não o espírito do engano, Note que ele diz no primeiro versículo, que nós lemos nessa noite, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ouviste desde o princípio, não é desde o princípio da criação, mas desde o princípio que eles ouviram o Evangelho.
E o que ele está demonstrando para aquelas igrejas era: vocês ouviram a mensagem desde o princípio? E qual é a mensagem desde o princípio que vocês ouviram? O que está no centro da mensagem que vocês ouviram desde o princípio? Que nós devemos amar uns aos outros. E ele coloca o amor como centro da mensagem. E nós vamos entender por que ele coloca o amor como centro da mensagem. Notem que o gnosticismo ele tinha um outro ensino muito curioso. O gnosticismo ensinava que a salvação acontece pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Para que você fosse libertado do seu corpo que era mau, você deveria ter um conhecimento secreto. Então você conseguia se libertar através do conhecimento. E é curioso que essa ideia hoje ela passa para dentro das igrejas, porque muitas vezes nós acabamos criando uma ilusão sobre a vida cristã, achando que nós iremos ser salvos simplesmente pelo que nós conhecemos. Eu sei da Bíblia, eu sei o primeiro capítulo, eu sei o segundo capítulo, eu sei o livro de Gênesis, eu sei o livro de Apocalipse, sei isso. E acha que Deus vai nos salvar pelo conhecimento. Alguns confundem achando que o volume de conhecimento que dá salvação. João não fala em momento algum na sua carta que é o volume do conhecimento. Não confundam isso que ele está defendendo a ignorância. Porque ele também não defende a ignorância, dizendo que nós devemos permanecer ignorantes quanto à verdade. Mas o João vai dizer em sua carta que isso não é prova, conhecimento não é prova de que nós somos salvos. Porque senão, por exemplo, lembra do intérprete da lei? No domingo passado, ele é intérprete da lei. É um homem que domina muito bem, mas falta-lhe o essencial. Então não adianta você dominar. Os fariseus dominavam. Os fariseus tinham conhecimento. Os saduceus tinham conhecimento. Mas só o conhecimento não pode salvar ninguém. Por isso que ele vai trabalhar aqui, porque a mensagem que eu ouviste desde o princípio, e ele está dizendo da mensagem desde o princípio, que tem gente anunciando uma mensagem nova. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio, o que é? Que nos amemos uns aos outros. Então, se você realmente quer dizer que tem uma vida cristã, você precisa começar a pensar se você ama. Se você ama. Se você aqui no culto, domingo, se você está aqui e você olha para as pessoas que estão aqui, como igreja, como povo de Deus, se você consegue amar as pessoas. Ou será que você ama a si mesmo? Ama a si próprio e mais ninguém? Será que você se preocupa com as pessoas, com os seus irmãos? Será que há uma preocupação de fato? Querem ver? Vamos usar um exemplo prático. Vamos dar um exemplo prático. Nas suas orações, quantas vezes vocês oram pelas outras pessoas da igreja? Quantas vezes? Quantas vezes nas suas orações você coloca as pessoas e diz: Senhor, eu quero orar pelo fulano lá na igreja? Quantas vezes aquela pessoa que você não vai muito com a... Porque eu sei que isso acontece, eu não sou ingênuo. Aquela pessoa que você não vai muito com a cara, quantas vezes você já orou por ela? Quantas vezes? Pastor, aquela pessoa ali, né? Nossos, como tem gente que diz: nossos santos não bateram. Nossos santos? Primeiro já está errado ali. Mas se você não teve muita simpatia pela pessoa, por que você não ora para Deus trabalhar e que isso seja quebrado? Por quê? Mas não ora. Não ora. Deixa que a raiz de amargura cresça, deixa que o ódio cresça e vai tendo um ódio em vez de amor. Em vez de começar a orar pela pessoa, pedir perante Deus pela pessoa. Mas não, nós vamos fazendo isso. Vamos criando os nossos grupos, vamos criando as nossas falas, vamos criando as nossas ideias e vamos odiando e vamos fazendo isso e achamos que estamos desenvolvendo uma vida cristã. Enquanto isso, o que João diz? Que a mensagem que eles ouviram desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Essa é a prova de vida cristã verdadeira. Mas vejam bem que essa prova de vida cristã verdadeira não é uma prova, nós temos que tomar cuidado com isso para nós entendermos, tá? Lembra do domingo passado, qual foi a primeira pergunta que o intérprete da lei fez para o Senhor? Que farei para dar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Note que coisa interessante ligando a esse texto. Que farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor diz para ele: como você interpreta? E o que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o Senhor acrescenta: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso viverás. Mas veja que o centro das duas questões, que é o resumo da lei, o centro o que é? Amor.
é amor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor coloca o amor como centro, porque isso é o resumo da lei. O resumo da lei se resume em amor, está ali, faz parte da lei. A lei já falava de amor. A lei lá em Deuteronômio 6,5 já falava de amor, já ensinava o judeu que o centro ali é amor. Só que o que ele fazia? Eles transformavam isso apenas numa mensagem de cabeça, aprendiam com a cabeça, mas na prática não faziam, não praticavam isso. E se você não pratica, como é que você diz que tem realmente uma vida cristã? E o Senhor, na resposta do intérprete da lei, é demonstrado que o amor está no centro. E o Senhor diz, vai, e se você fizer isso, você viverá. Claro que eu coloquei no domingo passado que ele não faria isso de forma alguma se não fosse com o auxílio do Senhor. De maneira alguma. Nem para conhecer a Deus, nem para amar a Deus, conseguiria fazer isso por si mesmo. Agora vejam bem, o que os apóstolos pregavam desde o princípio? O João está dizendo aqui. Eles pregavam desde o princípio exatamente essa mesma mensagem. Que o amor está no centro. E que eles já tinham ouvido. Que a mensagem que eles ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. E com quem eles aprenderam isso? Jesus. Com quem? Com Jesus. Abram comigo agora no Evangelho de João. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. João capítulo 13. João capítulo 13. Para vocês verem de onde o João havia aprendido isso. Capítulo 13. Note que coisa interessante do capítulo 13. O capítulo 13, ele é escrito e ele é registrado no último dia antes da crucificação. No capítulo 13 é uma demonstração da quinta-feira à noite. No outro dia o Senhor haveria de ser crucificado. E o Senhor está com os seus discípulos, e olha que ele fala para eles aqui no capítulo 13, depois ali, se os olhos que ele faz a ceia, capítulo 13 a ceia, e depois no capítulo 13, versículo 34 e 35. Vamos ler a partir do 33. Capítulo 13, versículo 33. E olhem a palavra que João usa aqui. Lembra que palavra ele está usando no evangelho dele? Ele usa constantemente qual palavra? Filhinhos. E olha de onde é que provavelmente ele repete isso. Porque é uma linguagem comum, tanto do evangelho como da primeira carta de João. É uma das maneiras que nós descobrimos que a carta é dele. Porque a linguagem é muito semelhante. E olha que ele diz, filhinhos. Ele usa isso bastante lá na primeira carta. Mas aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. E olha qual é o mandamento que o Senhor dá para eles. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que ele diz no final? Se tiverdes amor uns pelos outros. O Senhor disse, olha, vocês querem saber se vocês são meus discípulos de verdade? Vocês querem saber se você tem vida cristã de verdade? Se você realmente amar os outros, então você tem amor de verdade. Você tem a vida, você tem o Espírito em você. Você tem, de fato, uma vida cristã. Agora, se você fica pensando só em si mesmo e não pensa em mais ninguém, e é apenas um amor egoísta, é um amor de Narciso que ama apenas a si mesmo, que consegue amar a si mesmo e só pensar em você mesmo, e dá para você ver de várias maneiras práticas quando a pessoa não pensa nos outros. Mas o que nós estamos percebendo é que João, quando ele escreve para as igrejas, ele havia aprendido com o Senhor. Que se você quer realmente dizer que tem uma vida cristã, você precisa demonstrar amor. E amor na prática. Agora vejam bem. Versículo 12, vamos ler agora 12 até o versículo 15. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Havia esse problema na igreja da época.
Vocês acham que é de hoje que as pessoas dizem assim que não foram muito com a cara da outra? Se João está escrevendo para as igrejas e dizendo que se alguém diz que odeia o seu irmão, eu vou lá na igreja domingo, vou cantar para o Senhor, mas aquele fulano não gosto. Se eu sentar do lado dele lá, faz isso. Como assim? Quer dizer que aqui canta como é precioso irmão, estar bem junto a ti, é maravilhoso porque Jesus morreu por nós, mas aí na hora prática não consegue amar e odeia? E o ódio é uma coisa terrível, sabe por quê? O ódio, o racismo, são coisas que você consegue esconder no seu íntimo. Você às vezes manifesta isso, mas às vezes a pessoa consegue esconder lá no fundo, lá e disfarçar que está tudo bem, que ela gosta de todo mundo, mas não gosta. Não gosta e Deus está sondando o seu coração. E é preciso começar a orar, é preciso colocar o joelho no chão e começar a orar pelas pessoas. E isso, meus irmãos, isso se reflete também, olha aqui que coisa interessante, isso se reflete em explosões de ira até mesmo nas redes sociais. Ali você vê a gente às vezes explodindo, e gente da igreja explodindo com outras pessoas, isso dali toda nervosa, tudo, demonstrando um ódio que você fica de boca aberta. Se a Bíblia está dizendo que a prova maior de que Deus está presente, o Espírito está presente, é produzir amor em nós, como é que nós estamos então agora demonstrando ali ódio pelas pessoas? O João diz que se alguém odeia, ele está trabalhando aqui com pessoas da própria igreja, mas isso vale para outros também. Se alguém odeia, é assassino. Porque ele usa aqui, a ideia de Caim. O que o Caim fez com o seu irmão? Matou. Mas matou por quê? O que levou o Caim a matar o seu irmão Abel? É inveja. Qual é a motivação? Não existe uma motivação. Não foi legítima defesa. O Caim simplesmente foi lá e por ódio, por inveja, matou o seu irmão. Ele deveria ter demonstrado amor pelo seu irmão. Mas o que ele demonstrou foi um ódio. O John Stott diz que, na verdade, o que aconteceu, nem vou falar para vocês que ele diz que é terrível, o que a palavra matou, mas é uma forma bárbara, é uma forma terrível do que ele fez com o irmão dele. Que a palavra lança essa ideia, a palavra quando diz matou, lança a ideia. E ele pega, e qual é a motivação que ele tem? Ele vai lá e mata o seu irmão. É o contrário do que deveria acontecer se nós realmente temos o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ficar pensando em odiar e na verdade, na nossa cabeça, nós até matamos os nossos irmãos porque nós ficamos desejando mal, nós ficamos desejando as coisas ruins para eles. É assim que uma pessoa faz quando ela odeia. Olha que interessante, quando há ódio no seu coração, isso é fácil de medir. Isso é muito fácil de medir. Porque você não gosta muito de uma pessoa. Aí alguém chega e conta uma notícia que aquela pessoa se deu mal. Você sabia o que aconteceu com fulano? Quem sabia? Que não sabia o que aconteceu. Foi mandado embora. Aí dentro do seu coração, dá um prazer. Foi mandado embora do seu serviço, né? Dá um prazer, diz, que bom, bem feito. Tinha que mesmo aquilo lá? Peraí. Quer dizer então que Jesus lhe perdoou? Quer dizer que Jesus o amou? Quer dizer que na cruz então o Senhor demonstra amor por você? Quer dizer que na cruz o Senhor demonstra amor por você e você diz que é salvo pela graça? Que você é salvo pelo amor de Jesus por você? Quer dizer que você lê Romanos e diz que Jesus te salvou quando você era inimigo dele? Que você não deveria ser salvo, mas ele pela graça te salvou? Te perdoou sem você ser amigo dele, sem gostar dele, sem amá-lo primeiro? Mas quando é para nós fazermos isso na vida prática das pessoas, nós não fazemos? E depois dizemos que amamos a Deus? Se você de fato conhece a Cristo, entende que Ele salvou e Ele fez o ato dele por amor. O que moveu Deus foi o seu amor. O que moveu Cristo foi o seu amor. Não foi que nós éramos bons. Nós não éramos bons, nós éramos pecadores. Nós éramos inimigos. E o que moveu o Senhor foi o seu amor. Então como é que nós podemos dizer que somos filhos de Deus se nós não repetimos isso? Se isso não está no centro da nossa vida, de amarmos as pessoas, de orarmos pelas pessoas, de procurarmos acabar com aquele negócio de dizer que eu não vou com a cara do meu irmão. De orarmos de fato a Deus e pedirmos para que Deus acabe com isso no nosso meio. Para que nós olhemos para a igreja de Atos e lá diz que todos havia temor, todos se preocupavam uns com os outros. Demonstrando que não é uma igreja que um odeia o outro, mas demonstrando que há uma preocupação real das pessoas um pelos outros.
Que se alguém precisar ajuda, se alguém tiver necessidade, vendemos o que temos e repartimos. Mas não é uma igreja onde você tem pessoas ali que estejam odiando o outro. Pelo contrário, há temor, há unidade, há isso na igreja em Atos. E aqui nós temos esse problema que estava acontecendo, que algumas pessoas estavam odiando e não amando. Aqui, meus irmãos, para nós continuarmos, é preciso não confundir. Quando Abraham Kuyper escreveu o seu livro sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o Abraham Kuyper tem um capítulo que ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo nos nossos corações, que é o amor. E ele diz para nós não confundirmos isso. Porque uma pessoa pode facilmente confundir o que é amar e o amor a Deus. Porque vejam bem, você pode dizer assim, não, mas eu amo, eu tenho amor. Aí você pergunta assim, que amor você tem? Não, eu amo lá o meu marido, eu amo a minha esposa. Não, eu amo meu filho, eu amo meus filhos muito, muito meus filhos. Só que esse não é o amor que João está falando. Esse não é o amor porque esse amor qualquer pessoa tem, até mesmo as pessoas que são ímpias. Até pessoas que não vão à igreja, elas amam seus filhos, elas amam sua esposa, amam seu marido, amam. Há pessoas que conseguem amar a si mesmos, eles amam a si mesmos. Ele ama a si mesmo. Há pessoas que conseguem amar coisas. Ele ama o seu carro, ele ama as suas roupas, ele ama coisas. E o amor, por mais que ele proceda de Deus, todo amor procede de Deus, mas qualquer pessoa pode amar. É diferente do amor que é colocado pelo Espírito Santo, que nos leva a amar as pessoas não por um amor comum, mas é um amor que procede do Espírito Santo. E o Abraham Kuyper coloca que nós temos que fazer essa diferença. João não está falando de um amor comum. O João está falando de um amor que ele é conhecido através da cruz do Senhor. É um amor que eu entendo o sacrifício do Senhor, entendo o amor dele para comigo, e é um amor que eu reflito para com as pessoas. Não é um amor comum. É um amor que o Espírito Santo somente que coloca em nossos corações. E se ele coloca em nossos corações, nós começamos a amar, não de forma comum, mas amar porque nós entendemos que o nosso Senhor fez por nós. E esse é o amor que deve haver entre aqueles que se dizem filhos de Deus. É um amor que procede da cruz. É um amor que é gerado pelo Espírito Santo, como eu disse no domingo passado, Romanos 5,5. Que o Espírito Santo é que derrama em nossos corações o amor. É esse amor que João está falando. E esse amor que João está falando nos ensina, porque Cristo, quando morreu, ele morreu por pecadores. Por pessoas que erram, que falham, mas mesmo assim ele perdoou. Se nós como igreja não conseguimos amar, não conseguimos perdoar, não conseguimos orar pelos nossos irmãos, procurar ter comunhão com eles, então como é que nós dizemos que temos comunhão com Cristo? João diz que isso não pode acontecer. Ele diz que isso quem diz, permanece na morte. Permanece na morte. Se alguém odeia, permanece na morte. Se alguém odeia, não tem vida eterna. E como é que nós podemos fazer para sondar isso? Para sondar isso, meus irmãos, só você mesmo, junto com Deus. É só você mesmo para olhar para cada pessoa, por exemplo, principalmente a igreja, que está escrevendo para a igreja. Só você mesmo e Deus. Porque se eu perguntar para você, se gosta do fulano, você é capaz de me dizer, não, eu gosto. Mas se gosta de verdade? Se não gosta, ore por ele. Por que você não pede para que Deus quebrante isso? Por quê? Por que você não ora uma semana, um mês, pedindo, Senhor, me ajuda, me ajuda? Muitas vezes nós realmente pedimos mais amor, mas nós oramos pedindo amor, mas na hora prática a gente não desenvolve isso. E nós temos que fazer isso para com as pessoas. Para caminhar, meus irmãos, há algumas coisas muito importantes. Vejam bem, ele cita Caim. Ele cita Caim, como eu disse, o Caim matou o seu irmão. E o que levou isso é o ódio. Ele cita no versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O que o ódio é em relação ao amor? É o oposto. É o oposto do amor. Você ama ou odeia? Eu fiz uma pequena pesquisa de quantos filmes tem o título com ódio. E você fica assustado com quantos filmes você encontra falando ódio. Porque os filmes exploram muito isso, o ódio. A vingança, muitas vezes, nos filmes é gerada pelo ódio. A vingança você não consegue perdoar, você tem que se vingar. E é interessante quantos filmes você encontra com o título de ódio, mostrando que isso é uma coisa muito forte no ser humano.
E ela só é quebrada, o ódio só é quebrado, que gera vingança, só é quebrado quando tem a presença do Espírito Santo nos ensinando sobre o verdadeiro amor. Não é que você vai sair daqui, né, tem que amar todas as pessoas com facilidade, mas você tem que desenvolver o amor. Você tem que praticar o amor. Nós temos que ser uma igreja que realmente tem a prática. Olha alguns títulos de filmes sobre o ódio. Na terra de amor e ódio. Na terra de amor e ódio. Qual das terras você gostaria de morar? Na terra do amor ou na terra do ódio? Veja o que o mundo já fez pelo ódio. Veja o que as coisas que já aconteceram no mundo pelo ódio. Veja se o ódio é algo bom. Dá uma olhadinha para o mundo. Para ver se então em nossos corações o ódio deve continuar em nossos corações. Rastros de ódio. Rastros de ódio. Será que se o seu coração deixasse rastros com aquilo que você sente, será que ele deixaria rastros de ódio por alguém? Se o nosso coração exalasse algum cheiro de ódio, será que nossos corações exalariam um cheiro de ódio? Será que alguns corações estariam assim bem cheirosos por causa do exalar do cheiro de ódio? Como ele não exala, é mais fácil de você muitas vezes esconder. Outro filme, Amor e Ódio. Meu ódio será a sua herança. Olha esse filme. Meu ódio será a sua herança. E tem gente que praticamente a vida dela é essa, deixar uma herança, e a herança dela é ódio. Entre amor e ódio, rastro de ódio, e tem um curioso, chama-se Dominados pelo ódio. Dominados pelo ódio. E você vê que Caim, ele foi dominado pelo ódio, ele não amou o seu irmão, ele foi lá e matou o seu irmão. Agora vejam bem, é o oposto do que o Senhor está nos ensinando, como diz no versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Enquanto Caim pegou e foi lá e matou o seu irmão, João diz assim, olha o que é amor. O Senhor foi lá e morreu por nós. É o oposto de Caim. Enquanto Caim tem o ódio, vai e mata o outro, o Senhor dá a sua vida para morrer pelo outro. E ele faz essa comparação entre Caim e o nosso Senhor. E mostrando que nós também precisamos repetir não o que Caim fez. Não é para fazer o que Caim fez. E para fazer o que Caim fez, não é preciso você pegar uma pedra e bater na testa do seu irmão. Está falando no próprio pensamento que é possível matar alguém, odiar alguém e ser assassino na sua mente, no seu coração. Não é preciso ir lá só e matar alguém para dizer que odiou. Ele está falando que é possível isso acontecer no coração. E ele demonstra que o oposto de Caim foi o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, em vez de matar, ele deu a sua vida. E que nós devemos fazer a mesma coisa, sermos dispostos a, se preciso for, dar a nossa vida pelos irmãos. O que a igreja em Atos fazia com a necessidade dos irmãos, com a falta dos irmãos? O que ela fazia? Vendia os seus bens e repartia entre os necessitados. Nós estamos caminhando para o final, meus irmãos. Tenho paciência que eu preciso finalizar aqui. Há algumas coisas muito importantes que nós precisamos citar ainda no texto. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa, versículo 17. Ora, aquele que possui os recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aquele que tiver recursos desse mundo e vir seu irmão padecer. Lembra do samaritano? Lembra do samaritano e coisa curiosa? O samaritano encontrou o homem caído lá no chão, tratou do samaritano, colocou no seu animal e levou o homem para onde? Para a hospedaria. Colocou o homem na hospedaria e disse, olha, eu vou daqui. E o que ele gastar, eu pago. E se ele gastar alguma coisa, quando eu voltar, o que eu faço? Eu pago. Ele disse, não, eu acerto isso contigo. Ele diz para o dono da hospedaria, eu acerto isso contigo. Cuida dele. Se tiver algum gasto, eu pago. Não é um amor da boca para fora. Como eu disse, não é um sacerdote que sai do templo, diz que prega sobre o amor e sai para fora e não pratica. O samaritano usa o seu recurso e vai lá e cuida de alguém, ele gasta para aquela pessoa. E aquela pessoa que ele nem conhecia, ele nem sabia quem era aquela pessoa, não é o irmão dele, não é a mãe dele, o pai dele, é uma pessoa que ele cuida. E João repete, na verdade não foi ele que escreveu, mas ele repete a ideia aqui. Porque se tiver algum irmão com recurso desse mundo
e vir seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como é que ele pode dizer que o amor de Deus está nele? Como? É engraçado, né? Aí o cara diz, não, eu sou crente, mas na igreja dele tem pessoas que são pessoas sérias, pessoas honestas, que aí tem que ir lá pedir, às vezes um aperto, pedir dinheiro para o agiota, o agiota cobrando 10%, 20%, e essa pessoa que muitas vezes tem condições não é capaz de dizer, não, meu irmão, eu te empresto R$1.000, eu te empresto R$2.000, se tem uma necessidade daqui, quando você puder, você acerta comigo. Tem gente que é assim, ó, e ele diz que ama a Deus, ele diz que é crente, mas na hora que o irmão tem necessidade, ele não é capaz de ajudar, Olha que interessante, quando João diz essa questão de amor, ele está falando do seu evangelho também. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. O centro é o amor. O centro é o amor aqui novamente, demonstrando essa questão. Há um bom exemplo para isso, sobre amor, o amor. Uma enfermeira, muitas vezes, quem faz enfermagem, uma enfermeira é ensinada a amar. Ela precisa aprender a amar. Porque muitas vezes aquela pessoa que está ali na cama, ela não conhece, ela não sabe quem é. E muitas vezes ela é ensinada a pegar pessoas que não gostavam dela, e essas mesmas pessoas que não gostavam dela chegam ali doentes. E a enfermeira não pode ir lá e pegar e não cuidar. Ela tem que cuidar. Ela tem que cuidar, tem que atender daquela pessoa, tem que demonstrar amor por aquela pessoa. E muitas vezes com o risco, como nós já tivemos na história, muitas vezes com o risco de aquela pessoa passar a doença para ela. Mas o que leva a cuidar daquela pessoa? Tem que ser o amor. Porque senão ela está cuidando sem amor. Hoje também pela manhã eu dei um exemplo, o Spurgeon falando sobre evangelismo, e o Spurgeon diz que nós precisamos ser como bombeiros, aprender a ser como bombeiros. O bombeiro precisa desenvolver a ideia de que ele tem que salvar vidas. Mas o que o bombeiro faz? Ele é treinado, ele precisa aprender, ele faz até juramento, e que se alguém estiver lá dentro de uma casa pegando fogo, o teto caindo, ele entra lá dentro e vai procurar salvar aquela pessoa. Mas por quê? Por causa do seu salário? Não, porque ele ganha muito pouco. Ele tem que fazer isso por vocação, por amor à pessoa que está lá no meio do perigo. Eu disse hoje, poucos conhecem, naquelas torres gêmeas quando caíram, 300 bombeiros em Nova York morreram. 300 bombeiros, que enquanto o prédio pegava fogo, enquanto ali havia o perigo, eles estavam lá dentro quebrando e tentando tirar as pessoas, e sabiam que poderiam morrer, e morreram. Se os bombeiros conseguem fazer isso, demonstrar amor pelas pessoas, como nós que dizemos que somos cristãos, continuamos com ódio nos nossos corações e não demonstramos amor? Como? Se os bombeiros são capazes de dar a sua vida, de morrer 300 num prédio, como é que nós não somos capazes de olhar para os nossos irmãos e olhar as suas necessidades e, se preciso for, dar as nossas vidas? Então, quem deveria ser salvo são os bombeiros e não nós cristãos. Nós precisamos aprender o que é amor, de fato, está no centro. E João vai trabalhando isso, mostrando que está na essência da vida cristã. Está na essência da presença do Espírito Santo real. E depois ele fala que os nossos corações estão tranquilos quando a gente faz isso. Ele está tranquilo, porque se nós praticamos, não é ser salvo pela boa obra, mas é um amor que prossegue, da salvação, de conhecer a Cristo, e vai gerar amor em nossas vidas. Meus irmãos, para encerrar, eu quero dar exemplos do Novo e do Velho, mostrando que praticavam isso e que nós também devemos praticar. No Novo Testamento, no livro de Atos, é citado o nome de uma mulher tão simples que aparece em Atos, que é Dorcas. Também chamada de Tabita. E o texto é bem claro em dizer que essa mulher é uma discípula. Mas o texto não fala sobre a capacidade intelectual dela. Não fala sobre a inteligência de Dorcas. O texto fala simplesmente do que ela fazia para com as viúvas, que era fazer vestidos para as viúvas. E lá estava Dorcas costurando seus vestidos e dando para uma viúva, porque tinha que cuidar das viúvas. Vejam bem que tem que ser um amor prático, cuidando, faz um outro vestido. Quando ela morre, o que acontece? O texto diz que as viúvas ficaram lamentando a morte daquela mulher e mandaram lá chamar Pedro que viesse para que pudesse ressuscitar aquela mulher.
E ela não é ressuscitada porque ela prega muito bem, porque ela canta muito bem. Ela é ressuscitada porque ela desenvolve o amor na prática. Ela se preocupa com as pessoas. E as viúvas pedem para que ela seja que Pedro faça alguma coisa, ele vai lá e ressuscita. Ressuscita. E o texto nos mostra que ela ressuscita. E é extraordinário. Até uma vez eu preguei nesse texto e disse, tem gente que quando morre, as pessoas dizem assim, foi tarde. Foi tarde. Graças a Deus. E diz que foi tarde e fica alegre. É diferente da Dorcas que morreu, as pessoas não queriam que ela morresse. Por quê? É uma pessoa que tem vida prática, amor prático. E ela é ressuscitada. No Velho Testamento aparece uma figura também interessante, que é Jó. Poucos leem o que Jó fala no seu livro. Abra comigo para nós encerrarmos nessa noite, para vermos como Jó estava tranquilo em seu coração em relação à sua vida com Deus. Capítulo 29. Capítulo 29. Capítulo 29. Versículo 12. Capítulo 29, o título diz, Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. Olha naquele estado quando ele não tinha sido abatido por aqueles males que lhe sobrevieram. Olha o que ele diz no capítulo 29, versículo 12. Vamos lá, a partir do versículo 12. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Olha ele falando do órfão e da viúva. Você só lê que Jó era um homem íntegro, reto, que era um homem rico no início do livro, e muitas vezes não segue a leitura. E o Jó diz assim, olha, quando estava bem, eu cuidava, eu não deixei a viúva ser deixada de lado, eu não deixei o órfão ser deixado de lado, eu não deixei o estrangeiro perecer. Ele não era uma pessoa que tinha a mão fechada, ele pegava, era um homem rico sim, mas qualquer pessoa que tivesse necessidade real, ele atendia. E isso é uma vida de real com Deus. Não é só fazer culto como ele fazia lá no início, mas é uma vida prática. E isso você já vê no Velho Testamento, uma vida prática. Observe agora capítulo 31, 18. 31, 16, na verdade, 31, 16. E aqui nós encerramos com esse texto, a leitura desse texto. 31, 16 em diante. Diz assim, e Jó, novamente falando. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelo juiz da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Que extraordinário esse texto. O Jó diz assim, alguém pode me acusar? Eu cuidei do órfão, eu cuidei da viúva, eu cuidei desde pequeno, ninguém vai me acusar disso. E ele disse, se eu não tivesse, se eu fui negligente, alguma vez, que me caia a omoplata, que me caia um dos ossos do meu corpo, que o meu braço seja arrancado. O que ele está dizendo é que eu tenho uma vida prática diante de Deus, com a viúva, com o órfão, e assim nós devemos fazer. Se nós não demonstrarmos amor para com os nossos irmãos, para com as pessoas, não vamos dizer que amamos a Deus, que somos filhos de Deus. Mas se nós demonstramos amor, se a nossa vida é prática, se nós demonstramos amor, nós temos um coração tranquilo. Isso cabe a cada um de vocês diante de Deus, saber como nós temos vivido a nossa vida cristã. Que Deus abençoe, meus irmãos, esta noite. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.